Estamos procurando respostas para a nossa vida e em meio a tantas coisas, nem sempre temos a resposta, mas é como se nós estivéssemos em uma estrada mal iluminada, sem iluminação, e andamos por esse mundo vagando e nos perguntamos o porquê de algumas coisas. Sabemos que nem sempre vamos encontrar as respostas para o que precisamos, mas andamos, continuamos, seguimos em frente, olhamos e nos perguntamos às vezes, pelas coisas que acontecem, o porquê. Por que que tantas pessoas boas sofrem tanto e quanto outras nem tão boas assim não sofrem igual? Perguntas sem respostas, olhamos as coisas que passaram e às vezes fica mais as perguntas do que as respostas. E hoje estou aqui para conversar com vocês, para entendermos um pouco mais sobre essas perguntas e respostas. Talvez possamos juntos entendermos o porquê de tantas coisas em nossas vidas. Temos o entendimento e a clareza de que sempre teremos questões mal resolvidas, mas não podemos parar. Temos que continuar a nossa jornada. Olhamos exemplos de pessoas que já viveram aqui e de coisas que já aconteceram nessa terra, nesse mundo, e sabemos que todos nós estamos sujeitos a tantas coisas. Talvez você que está ouvindo essa mensagem, você que está vendo esse vídeo, você esteja com tantas perguntas sem respostas para a sua vida. Olhamos e buscamos lá atrás exemplos de pessoas que já viveram aqui, como o caso de Jó. Jó, ele era uma pessoa que ele fazia tudo certo. Aos olhos de Deus, ele era uma pessoa que estava dentro daquilo que Deus exigia das pessoas naquela época. Exigia porque não existia graça ainda. Era uma exigência de Deus para que a pessoa pudesse se achegar até Ele. Diferente dos nossos dias, o qual alguém morreu na cruz por nós. E hoje não temos mais a exigência de Deus, mas temos a graça que cobre a multidão dos nossos fracassos, dos nossos erros, das nossas inconstâncias, daquilo que não conseguimos praticar, mesmo querendo agradar a Deus. Talvez o que nos resta é somente o erro e muitas vezes fracassamos na missão qual Deus nos deu. E Jó, naquele momento, ele tinha uma missão muito importante, porque Deus
legalmente, ele havia deixado claro para o inimigo, para o diabo, que era desta forma: o homem que não conseguisse seguir a lei, ele seria culpado dos seus próprios erros, dos seus próprios pecados. Mas Jó, naquele momento, ele se mantinha íntegro. Ele, no movimento da tua vida, ele procurava ter uma vida reta, íntegra, diante de Deus e dos preceitos, o qual era determinado a ele. Mas Deus, olhando a sua criação, ele se alegrava com Jó, tanto que quando houve um diálogo entre Satanás e Deus, Deus foi indagado, como que a criação de Deus não tivesse mais jeito, que a criação de Deus estivesse fadada à morte eterna. Mas Deus perguntou para ele: observastes meu servo Jó? Dizendo: não, você está errado, Satanás. Ainda há alguém que guarda os meus mandamentos e está caminhando na sua integridade, que está carregando ainda o nosso pacto de pé. E Deus, ele sempre buscou na sua criação, no ser humano, a proteção para aquilo que ele instituiu na eternidade. Deus sempre confiou em nós. Ele sempre acreditou que nós poderíamos vencer as coisas ruins, o pecado, a mentira, a vaidade e o mal. E ecoava-se naquela época somente uma voz. Como nos dias de hoje, a voz que ecoa nos quatro cantos dessa terra é a voz daquilo que induz o homem à sua perdição, à sua própria destruição. E naquele instante, Jó, na sua integridade, na tua vida, certamente naquele momento em que houve aquele diálogo, Jó, ele cuidava dos seus afazeres, ele cuidava da sua família, dos seus filhos, como nós estamos cuidando da nossa vida, dos nossos filhos, buscando as respostas para tantas perguntas na nossa vida. E muitas vezes você está aí, na tua vida, buscando as respostas. E muitas vezes você se pergunta: por que comigo? Por que eu tenho que passar por isso? Por que tantas pessoas estão tão bem e a impressão que eu tenho é que tudo de ruim recai sobre mim, tudo que eu faço não dá certo, os meus planos, eles já começam com o título, plano do fracasso, e você está já entregando a tua vida. Você não vê mais saída,
não encontra mais resposta para as suas perguntas, mas Deus, hoje, por essa mensagem, Ele vem falar com você que alguém já sofreu, alguém já viveu o que você está vivendo. E naquele momento do diálogo, Deus falou: Jó ainda continua na integridade, ele ainda consegue segurar o pecado da humanidade nas costas, porque ele ainda endossava que era possível viver na integridade, na honestidade, na pureza. E a acusação do inimigo para Deus era isso, que o que ele fez era um fracasso, porque Deus, na sua perfeição, ele não errava, e o inimigo queria colocar um erro em Deus através da sua própria criação, dizendo: você errou, o que você criou não consegue ser igual a você. Ele tem dentro de si, nas suas entranhas, o pecado, o mal, as coisas ruins, mas Deus acreditava em nós, Deus ainda tinha esperança de que a sua criação pudesse ser igual a Ele. E Deus, Ele espera isso de nós, Ele espera que nós tenhamos dentro de nós a vida de Deus, sermos como Deus, não poderosamente, mas na humildade, no amor, nas qualidades o qual Deus sempre imaginou para nós e deu como exemplo o teu filho, para que tenha uma voz diferente nesse mundo, uma voz celestial e não a voz daquele que se acha dono do mundo. Tanto que diversas vezes ele bateu no peito e falou: esse mundo é meu, e é a voz dele que ecoa. E quando nós ouvimos essa voz, nós damos mais ouvido a essa voz do que a voz de Deus, nós nos tornamos escravo. E aí dentro de nós começa a brotar raízes ruins, de amargura, de vingança, de coisas ruins, más, daquilo que não agrada a Deus. Mas Deus mesmo assim acredita em você. Talvez você esteja passando por processos muito difíceis na tua vida, mas saiba que ainda Deus acredita em você. Deus acredita que você pode vencer o pecado, as coisas ruins. Deus acredita que você ainda pode deixar emanar de ti as coisas celestiais, as coisas espirituais. E talvez você está lutando contra algo que você não está conseguindo vencer, porque você está numa luta errada. A partir do momento que você começar a lutar para ter Deus dentro de você, para ter a vida seiva dentro de você, as coisas começarão a mudar para você. E as perguntas que você tem sem resposta, você conseguirá achar as respostas. E a resposta da tua pergunta é essa: seja amigo de Deus, seja um protetor de Deus, das coisas dele, guarde como um guerreiro, um soldado, aquele que se alistou por uma batalha e jamais vira as costas para sua pátria. Ele vai, luta e morre até o fim. É isso que temos que fazer pelas coisas de Deus. E as perguntas serão respondidas. E saiba você que o que você passou e está passando, muitos já passaram. E Jó foi duramente testado. E Deus olhava para Jó, e o inimigo também, e contemplava: ele vai fracassar, ele não vai conseguir.
E o inimigo foi com violência. Ele foi com uma vontade de fazer com que Jó não resistisse e blasfemasse contra Deus e derrubasse o pacto que Deus tinha. Porque Deus, Ele poderosamente poderia fazer alguma coisa e impedir aquele sofrimento, mas existia um pacto. Moralmente, talvez não esteja correto, porque Jó teve que passar por isso? Deus não poderia chegar para o inimigo e dizer, não precisa testá-lo, eu não devo satisfação a você, mas existia um pacto e existia uma moralidade. E na tua vida não é diferente. Deus, a cada um de nós, Ele tem um pacto. E dentro da moralidade de Deus, talvez você se pergunte, por que comigo? Porque Deus, Ele não é imoral. E dentro do pacto que Ele tem, Ele olha para você e fala, você vai conseguir. E todos contemplam e olham para você, mesmo você sendo duramente castigado pela vida, pela situação, tudo que você faz parece que dá errado, mas você é um vencedor, porque você está carregando o pacto de Deus com você, a moralidade de Deus ainda está com você, e você faz com que Deus seja honrado diante daquele que nos acusa. E Jó foi destruído, massacrado, mas não vencido. Tiraram tudo que Jó tinha, suas filhas, seus filhos, as suas propriedades, a sua felicidade, o seu conforto, tudo, só não tiraram de Jó a esperança. Porque se você acredita no Deus que você serve, ainda que passe tudo na tua vida, ainda que te falte até o alimento, mas a tua esperança fará com que você ultrapasse as barreiras da dificuldade. E essa mensagem vai para você, para finalizar aqui. Não espere o bem. Não espere que talvez as coisas darão certo na tua vida, mas espere sim honrar a Deus, carregar as marcas da vitória de Deus, porque você vencendo o pecado, você fará com que Deus vença e que a palavra de Deus seja honrada em nossas vidas. E certamente essas perguntas que você não tem resposta, chegará as respostas na tua vida e você terá uma vida mais leve, porque aquilo que achamos que é bom para nós é o nosso entendimento, mas Deus tem algo muito melhor para nós. Essa vida vai ficar, por mais que existiram milagres de ressurreição e ainda existam, mas eles são provisórios, porque todos nós teremos que um dia encontrar com a morte. E se carregamos conosco a essência da palavra de Deus, a honra de Deus, quando encontrarmos com a morte, nós a venceremos, porque será a nossa última batalha. E você, na tua última batalha, você não vai perder, você vai vencer. E um dia você vai encontrar com todos aqueles que se foram e vai ter uma vida maravilhosa, feliz, aquilo que jamais imaginamos, que jamais pensamos, algo que será eterno. Então guarde a palavra de Deus, guarde as coisas de Deus consigo, como um tesouro que você não pode perder. E quando você estiver
fazendo a tua última oração, comendo pela última vez, ouvindo, olhando pela última vez, que todos nós passaremos por isso, dormindo pelo último dia, abraçando pela última vez e se despedindo dessa passagem breve, de tantas lutas, de tantas dores, e você vai caminhando para encontrar com a morte, para você se despedir de tudo. Será reservado para você um lugar celestial maravilhoso, onde as ruas são de ouro. Você vai ouvir crianças festejando, você vai olhar o paraíso e você vai olhar Deus como Ele é. E o abraço para aplacar toda a dor, toda a tristeza, toda a solidão que você tanto busca aqui, Deus estará com os braços abertos e te dará um abraço e te dirá: você venceu, seja bem-vindo. Obrigado por fazer-me vencer também. Me despeço de vocês e até a próxima.